Se você gosta do Leia para Viver, eu te convido para apoiar o projeto no site do Apoia-se. Você contribui com um pequeno valor mensal e recebe também algumas recompensas. O link está no início da descrição. O escritor italiano Primo Levi não foi apenas um dos primeiros a escrever um livro relatando os horrores do Holocausto. Ele também utilizou a sua memória e a própria experiência num campo de concentração para se tornar um verdadeiro estudioso nesse assunto, não se limitando apenas à posição de testemunha. Esse é um aspecto muito interessante de se notar, já que várias pessoas que passam por alguma situação traumática normalmente querem esquecer o que viveram. Já o Primo Levi não. Através da sua obra como um todo, ele consegue a proeza de intercalar tanto a posição de alguém que sobreviveu ao genocídio, quanto a posição de alguém que analisa o evento de fora, com um certo distanciamento. Esse escritor ficou bastante conhecido graças a esse livro aqui, O É Isto um Homem, publicado pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa obra temos um relato sobre os seus dias no campo de Auschwitz, onde o autor faz várias reflexões muito interessantes sobre a condição do homem nesse ambiente. O livro É Isto um Homem se tornou ao longo dos anos uma obra de referência sobre o assunto. Para muita gente esse livro já é inclusive um clássico. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que nesse livro temos um capítulo, o 10º capítulo no caso, que foi traduzido para o português como Os Submersos e os Salvos. Nessas páginas o Primo Levi cita algumas coisas bem interessantes que eu quero falar aqui, eu vou dar uma lida rapidinho. Há um fato que nos parece notável. Resulta claro que entre os homens existem duas categorias, particularmente bem definidas, a dos que se salvam e a dos que afundam. Essa divisão é muito menos evidente na vida comum, onde é raro que um homem se perca, porque em geral ele não está sozinho, e seu subir ou descer é ligado ao destino de quem está perto dele. No campo, porém, acontece o contrário. Aqui a luta pela sobrevivência é sem remissão, porque cada qual está só, desesperadamente, cruelmente só. Em 1986, um ano antes da morte do próprio Primo Levi, esse autor publica um livro chamado Os Afogados e os Sobreviventes, que é uma clara inspiração ao título do 10º capítulo do É Isto um Homem. Essa obra, que se eu não me engano foi a sua última publicação em vida, é um livro de ensaios que analisa vários temas relacionados ao Holocausto. Nesse livro, em muitos momentos, essa questão do afogar ou sobreviver se faz bastante presente, principalmente ao citar a postura de alguns prisioneiros diante das circunstâncias. Diferente do É Isto um Homem, que é um livro mais autobiográfico, no Afogados e Sobreviventes existe uma clara preocupação do Primo Levi em analisar as coisas de uma forma mais minuciosa, trabalhando vários temas diferentes em cada capítulo. Além disso, ele também tenta responder algumas perguntas comuns, algumas perguntas frequentes, sobre o tema principal, sobre o Holocausto. Num primeiro momento, o autor se preocupa em trabalhar a questão da memória, sobre como ela é bastante diferente, ela funciona de uma forma bem diferente para quem é culpado e para quem é vítima. No caso dos culpados, o Primo Levi observa como muitos deles tentam reconstruir o seu passado, colocando toda a culpa no Estado e não neles próprios. Ou seja, de que eles foram obrigados a fazer as coisas, de que todos os seus movimentos foram devidamente controlados por algo maior. Nisso o Primo Levi argumenta que sim, sempre existe uma pressão enorme por parte de um Estado totalitário. Só que no caso de vários culpados, muitas vezes existiram decisões próprias, escolhas pessoais e formas de agir que de maneira alguma eram necessárias. Ainda no campo da memória, o Primo Levi também fala muito sobre a questão das vítimas, que muitas vezes querem esquecer o passado, esquecer tudo de horrível que elas vivenciaram naqueles anos do Holocausto, mas que não conseguem fazer isso, acabam meio que vivendo numa tortura constante. Outra coisa que o autor analisa é a chamada zona cinzenta, ou seja, a zona dos privilegiados no campo de concentração. Segundo Primo Levi, quanto mais feroz é uma opressão, maiores são as chances de surgir no meio das vítimas alguém disposto a colaborar com o inimigo só para sair dessa situação angustiante. Nessa linha de pensamento, faz sentido observar como haviam presos que, para conseguir o mínimo de benefícios, cumpriam esse papel de opressor. Se você parar para prestar atenção, isso vem de uma lógica extremamente perversa. Isso porque naqueles anos, após ser capturado, a pessoa passava quase que necessariamente por uma sequência gigantesca de humilhações e de privações, o que fazia, consequentemente, ela perder a resistência. O Primo Levi fala num primeiro momento sobre o papel dos capos, que eram prisioneiros que tinham uma certa autoridade e exerciam algumas funções de comando. Ele também fala bastante sobre os esquadrões especiais, que era um nome bastante irônico para definir os prisioneiros que tinham que administrar os fornos crematórios. Esse último caso é de uma crueldade sem tamanho. Segundo o próprio Primo Levi, esse foi o delito mais demoníaco do nazismo.
Tem um trecho que ele fala o seguinte sobre as consequências do surgimento desses esquadrões. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente. Por trás do aspecto pragmático, fazer a economia de homens válidos, impor a outros as tarefas mais atrozes, se podem ver outros mais sutis. Através dessa instituição, tentava-se transferir para outrem, e precisamente para as vítimas, o peso do crime, de tal sorte que para consolo delas não ficasse nem a consciência de ser inocente. Um outro tema que o Primo Levi trabalha é o sentimento de vergonha que alguns tiveram logo depois de conseguir a liberdade. Isso tem muita relação com atitudes que alguns deles foram obrigados a tomar para conseguir sobreviver. Para o Primo Levi, para o autor, essa vergonha posterior vem muito de uma sensação de culpa, seja por alguma eventual omissão de socorro ou por pequenas atitudes egoístas de pensar mais em si mesmo do que no outro. Mais para a metade do livro, o autor começa a falar também sobre outras coisas, como, por exemplo, o grande problema que era não saber alemão. Isso era um gigantesco empecilho tanto para conseguir se comunicar quanto para, principalmente, entender as ordens que eram dadas. A comunicação era fundamental para a sobrevivência. Ela era muito importante para você conseguir o mínimo de orientação sobre como agir diante de diferentes situações. Eu vou ler um último trecho aqui sobre o que acontecia com quem não entendia o idioma. No plano mais imediato, não se entendem as ordens e as proibições, não se decifram as prescrições, algumas fúteis e risíveis, outras fundamentais. Em suma, você se vê no vazio e compreende à própria custa que a comunicação gera a informação e que sem informação não se vive. Isso quer dizer que italianos, franceses ou russos, por exemplo, tinham uma enorme desvantagem para conseguir sobreviver nesse ambiente onde era cada um por si. Por sorte, o Primo Levi tinha algum conhecimento básico de alemão, o que para ele foi muito importante para conseguir sobreviver. O livro também tem um capítulo reservado para a questão da violência, que com certeza é um dos assuntos mais delicados. Na visão do autor havia uma grande intenção, devidamente planejada, de humilhar e de desmoralizar. Ele até fala uma coisa bem interessante, de que normalmente num regime desumano, esse regime tenta espalhar essa desumanidade para todas as direções. Ou seja, a intenção do Terceiro Reich com relação ao Holocausto não era simplesmente eliminar os seus inimigos, mas também provocar uma enorme aflição antes da morte. Mais para o final do livro, o Primo Levi também explora a questão dos intelectuais no campo de concentração e os estereótipos que o cinema e que a literatura criaram da imagem do sobrevivente. Por fim, no último capítulo, temos acesso a algumas cartas, alguns trechos de cartas, que alguns alemães enviaram para o Primo Levi após o É Isto um Homem, aquele livro que eu falei anteriormente, ter sido publicado na Alemanha. Em linhas gerais, o Afogados e Sobreviventes é uma leitura muito interessante em vários sentidos. A escrita do Primo Levi é bastante clara, ele fala de uma forma muito acessível, o que faz com que esse livro seja interessante até para as pessoas que não têm o costume de ler livros sobre o Holocausto. Ao mesmo tempo, como vocês puderam ver, o texto também é muito rico em informações. Ele fala de vários assuntos, o que torna essa leitura bastante interessante também para quem já leu muito sobre esse assunto, sobre esse tema do Holocausto, mas quer descobrir, quer entender mais alguns detalhes. Fica aqui então a sugestão de leitura desse livro excepcional, que foi uma das últimas contribuições desse importante escritor italiano chamado Primo Levi. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova no canal, então fica de olho que domingo à noite tem vídeo novo no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira o canal, agora existem duas formas de fazer isso. A primeira é ajudando o Leia para Viver através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente. Você contribui com um pequeno valor mensal de 2, 5 ou 10 reais e além de ajudar o canal, você também recebe algumas recompensas. O link está aqui no início da descrição para quem quiser conferir mais detalhes. A outra forma de ajudar é comprando através dos links da Amazon, que também estão aqui no início da descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Afogados e Sobreviventes, do Primo Levi. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum livro desse autor e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!